Olá, gente que sente. Meu nome é Rogério Gonçalves e esse é o Fala Psi. Aqui nós conversaremos, teremos conversas honestas e inspiradoras para falar sobre a resiliência humana e a capacidade de superação na jornada dos nossos convidados. Esse programa é uma realização do Instituto Suassuna. Bom, e para começo de conversa, eu queria aqui chamar à frente Luiz Roberto Boiter Cupertino, o homem por trás do lendário Beto da banda Violins. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado, Rogério. Lendário foi ótimo, né? Mas muito obrigado aí pelo convite e vamos ver se eu sei responder alguma coisa que você vai me perguntar. Aqui é tranquilo. O Beto é meu amigo já tem muitos anos e eu queria começar a nossa conversa, Beto, é, pedindo para que você contasse para quem ainda não conhece a banda Violins, Uhum. quem é a banda Violins no cenário nacional e no cenário de Goiás, né, onde tudo começou. A banda ela nasceu em 2001, então já tem 23 anos, 24 anos de banda, né? É uma banda de rock independente, né? Que surgiu na verdade, de uma viagem que na época eu era pesquisador, né? Na época de faculdade, pesquisador do CNPq e tinha um trabalho para apresentar em Campo Grande. Então, de forma muito por acaso, eu conheci os outros integrantes da banda nessa viagem. E a gente conversando e descobrimos que tinham coisas em comum, né, gostos musicais em comum. Então a gente chegou, vamos chegar em Goiânia e vamos montar uma banda. E assim a gente fez, né? Então, assim, eu lembro que no começo o nosso grande sonho era tocar no Goiânia Nós, né? No Bananá, que são os festivais de rock aqui Aham. de Goiânia e tal. E acabou que as coisas foram se desenrolando, a gente, né, sempre é uma banda que sempre focou em música autoral, né? Então a gente nunca fez um cover em show, assim, de outra, tocou uma música que não fosse da banda. Aham. E desde então foram aí 10 discos já, né? Assim, a banda hoje em dia ela tá um pouco mais em banho-maria, a gente foi ficando velho, né? Outras coisas para fazer na vida, cada um tem sua atividade, né? A gente não vive da banda hoje. E nem na época que a banda tava mais no auge também. Rock independente só tem o glamour, o dinheiro não tem. É verdade. Às vezes nem o glamour também só tem pra quem vê em cima do palco, porque pra quem tá atrás nos festivais, Exato. assim, o negócio é. E também, Beto, mas a banda teve um vulto nacional muito grande, né? A banda, assim, a gente já tocou em todos os lugares do Brasil, assim, né? Praticamente todos os estados do Brasil, grandes festivais de rock, abriu pro rock no Recife, festivais em São Paulo, festivais pelo Brasil, né? Tinha-se um grande circuito de festivais, né? Hoje em dia tá um pouco menos, ainda tem alguns, né? Mas a banda fez realmente, foi muito mais, a banda chegou a um lugar muito mais longe do que quando eu era aquele sonho de tocar no Goiânia Nós, né? Que a gente Sim. acabou tocando várias vezes nesses festivais e em outros, né? E aí revistas especializadas Sim, falam muito bem da então a banda, banda né? acabou tendo uma atenção muito grande de mídia, né? Então a gente teve matéria, por exemplo, na época da Veja, era uma grande revista, na época Uhum. a Rolling Stone falou do disco como na lista dos principais discos do ano de 2007, né? O Tribunal Sur, que é um disco da Sim, gente. conheço. Então, assim, a gente teve vários discos, assim, nesses listas de melhores do ano, de grandes revistas, de grandes jornais, né? Então, assim, foi muito mais longe do que a gente imaginou. Sim. Mas, claro, dentro do rock independente, assim, o alcance também não é um alcance de popularidade, eu Hum. não tenho nenhuma dificuldade para andar no shopping, alguém me reconhecer. Então, assim, mas foi, assim, um acontecimento muito marcante, assim, na minha vida, na vida das Sim. pessoas da banda. E até hoje tem muita gente que acompanha a banda, né? Vai nos shows, então sempre que a gente toca de vez em quando aqui em Goiânia, às vezes em outros lugares, assim, que a gente tem um público, Belo Horizonte, Brasília, né? O público Sempre é bem muito grande, legal, né, né? de coisa. Sempre, assim, tem um público que ainda tem interesse, acompanha a banda. Mesmo, por exemplo, a gente criou a banda tava meio, assim, tão Parada. em banho-maria, tão desativada, quase, não tava falando desativada, porque de vez em quando a gente fazia um showzinho ou outro, mas assim, a gente foi criar um Instagram ano passado, entendeu? Então a gente tava Sempre meio por morto, fora né? do mainstream mesmo, Exato, é né? uma banda muito, 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 muito escondida de tudo. Sim. E Beto, tem uma coisa interessante. Eu lembro dessa viagem, né? Eu inclusive, estava nessa viagem, Sim, estava na piscina onde tudo começou, e nós éramos acadêmicos, estudantes, cada um na sua área, eu de psicologia, você de filosofia, bolsista do CNPq. E assim, o que que fez com que você deixasse de ter esse projeto da carreira acadêmica para de repente ter esse ponto de virada? Como é que foi
esse processo, assim, na sua cabeça? Um jovem que só sonhava com música como de uma forma, assim, pueril mesmo, Uhum. né? Fantasiosa, talvez, e de repente viu essa virada da academia para a música. Quando eu conheci os meninos da banda nessa viagem, eu já estava um pouco desgostoso da academia, já estava um pouco Aham, frustrado e tal. Mas mesmo assim, eu ainda fiz o mestrado, né? Ainda fui ainda um pouco além. Mas assim, eu era um estudante de filosofia, né? Fiz jornalismo também, mas assim, a minha ideia era fazer faculdade de filosofia e seguir carreira acadêmica, né? aham, Mas assim, passava-se por uma época também em que esse campo das ciências humanas, da filosofia, das ciências sociais e tal, estavam sofrendo cortes assim uhum, muito drásticos dentro das universidades e das faculdades. Por exemplo, quando eu dava aula, eu cheguei a dar aula, né? Cheguei a ser professor e tudo, mesmo depois da banda e tal. Então eu fui professor durante 4 anos, né, na PUC, né? E então assim, assim, o mundo acadêmico já sofria dentro dessa área da filosofia alguns cortes. sim, Lá na Universidade Católica, né, a gente tinha a disciplina de filosofia, disciplinas da filosofia, ética, introdução à filosofia, e tal, para vários cursos. E foram feitas reformas nas grades curriculares que foram retirando as matérias de filosofia. Então, cada vez menos tinha menos uma matérias chance, para pegar, entendeu? oportunidade. Assim, para os professores, né? E então eu fui vendo assim a perspectiva, assim, eu tava naquela fase assim, ou eu vou então para um doutorado e, E entra né, de cabeça tipo nisso. nisso, vou assim mesmo e vou até o final nisso. E aí assim, você faz um doutorado, você tem que sair da cidade, ficar 4 anos Sim. fora e voltar Aham. sem emprego ainda, porque você tem um doutorado, mas você não tem um emprego garantido, né? Tem que Tem fazer um que... concurso. Exato. Então assim, então eu pensei assim, eu já tava meio um pouco frustrado com a situação, com a própria filosofia em si, assim, com é, Você acha a que a minha frustração, então, dessa época fez com que você abrisse isso como uma possibilidade? Foi uma junção de coisas, assim, um contexto que se juntou de circunstâncias e que aconteceram num momento, assim, parecidos. Sim. Então, assim, aí então, quando surgiu a banda que eu tava já no final da minha graduação, né? Uhum. É, eu falei, bom, eu não vou, eu tava gostando muito eu sempre fui envolvido com música, desde criança, né? Mas eu nunca tive banda, nunca tinha tido banda e tal. Eu Sim. compunha umas músicas em casa. Jingles, né? Você Sim, eu participou tinha de alguns participado de jingles? gravação de jingles e Aham. tal. Mas nunca tinha tido uma banda autoral e etc. Então, assim, nunca achei que teria também, porque eu não era uma pessoa muito de socializar muito. Então, assim, para encontrar Aham. as pessoas para ter uma banda, entendeu? Assim, Você era um sujeito tímido, sim, né? Quando sim, você era mais jovem. sim. Apes- Sempre fui uma pessoa mais introvertida. Introvertida. Apesar de vir de uma família muito comercial, né? Sim, é. Seus Eu sou a irmãos. ovelha negra da família, né? Assim, eu nem sei se esse termo já tá cancelando também, Não ovelha sei. negra, né? Mas enfim. E de toda forma, assim, na minha casa eu sou o único que tem, assim, essa veia artística, essa veia mais, Aham. assim, contemplativa, intelectual do E mundo. mais E meus introvertida irmãos, também, né? eles seguem mais a minha mãe também, né? Que é do comércio, né? Aham. Da vida empresarial, da vida muito de atividade de comércio, né? Então Eu não. você encontrou na música um refúgio para suas contemplações, para sua forma de ver o mundo um pouco mais telúrica, lúdica. E eu sempre escrevi, né? Eu sempre gostei Ah, de escrever. Tanto é que eu escolhi fazer jornalismo e filosofia, porque eram as matérias que eu achava na minha cabeça que se encaixavam dentro dessa personalidade de gostar de escrever, de gostar de ler, né? E depois, assim, eu fui meio que. Acho que até como um modo de fugir aham. dessa tradição, assim, familiar que é de comércio, né? Sim. Então, assim, Para você foi mas isso também, difícil, assim. era difícil assim, você imaginar, é, porque o jornalismo, por exemplo, né, foi a matéria, o curso que eu escolhi, meio que eu fiz simultaneamente durante um tempo, né? Aham, Eu fazia uma faculdade de manhã e uma faculdade à noite. aham. Assim,
O jornalismo eu entrei mais assim como se fosse para dar uma satisfação para a família, né? Assim, Tô fazendo uma coisa mais filosofia, tradicional, assim. Mas também, acho que se brincar, o jornalista é mais fudido do que o professor de filosofia. Porque jornalismo, assim, você entra achando que você vai ser o cara, âncora de um tem telejornal, né? aquele cara que já tem uma coluna numa revista grande, um cara Ah, que é o William Bonner, né? sim. Mas, na verdade, 95% dos jornalistas ganham menos de 5 mil reais, né? Assim, É. ganham muito pouco, né? Infelizmente, né? Até porque jornalismo já. E assim, hoje Hoje qualquer qualquer pessoa é pessoa pode jornalista, ser né? Assim, hoje não jornalista. tem mais a exigência, né? Da diplomacia, A, da a diploma, gente né? passa um pouco por isso dentro da psicologia agora, porque tem cursos aí de terapeuta, onde a pessoa com 6 meses, 8 meses já sai colocando uma placa na frente do comércio, acreditando poder mudar a vida das pessoas como terapeuta, né? Sendo que a faculdade, psicologia é uma É, faculdade que a gente sabe quão densa ela é, e sim. não é só a faculdade. Depois da faculdade, a gente tem que ter outras inúmeras formações. Merchan, Instituto Suassuna oferece muitas. Então, assim, para que a gente possa realmente se sentir pronto, e a gente nunca se sente completamente pronto Sim. para isso, né? Então, o jornalismo passou por isso, a É. psicologia está passando agora, né? É, o efeito Dunning-Kruger, né? Já ouvi falar, né? Que quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe. É. É. Então, as pessoas com pouca formação já querem, já acreditam estarem prontas para fazer algo que é tão denso, e tão complexo e tão responsável, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu nessas minhas escolhas, assim, eu tinha preocupações pragmáticas também, assim, né? De como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Como é que, Sim, então, assim, vou ser professor, né? Assim, tá era uma coisa, assim, direcionado, então, a minha vida para atividade acadêmica mesmo, para ser sim. professor de universidade. Só que aí no surgimento Esse da ato, banda, né? né? Eu falei, cara, eu não vou sair da cidade agora, porque eu tô achando legal da banda. O que eu faço? Aí surgiram a ideia dos concursos públicos, né? Sim. Tinha até o Pierre, né, que era baterista da banda, que ele foi o primeiro a Aham. fazer um concurso. Eu falei, mas existe esse negócio de concurso público. Eu nem sabia que existia isso. Na minha cabeça eu não tinha ainda passado essa. Assim, pô, eu sou um cara estudioso e tal, de repente, se eu fizer um concurso público, eu resolvo essa questão aí, fica E aqui, né? continuo com a minha banda É, sem preocupar com esse exato. negócio de dinheiro. Resolvo essa questão aí de ter um contra-cheque. Passo o recibo para minha família, né? Exato. Aí Não sou só um tenho o meu, artista. agora que ninguém, não vou passar fome, pode ficar tranquilo, Fiquem né? tranquilos. E aí surgiu esse concurso da Assembleia Legislativa, na época, em Aham, 2005 para 2006, né? Acho que 2006, o concurso, não sei se lembro se o concurso foi 2005, acho que foi o concurso foi em 2006 também. aham. Eu fiz esse concurso, passei no Em concurso, primeiro em lugar. primeiro lugar, que nem nessa época era uma grande sorte, né? E aí, ainda passou um ano ainda, eu lembro que teve uma confusão, que aí para ser nomeado, né? Que aí que eu nem Sim. sabia que você podia passar no concurso e nem ser Mas nomeado, o né? interessante é que você estava buscando segurança, Sem né? Para segurança. poder continuar com o seu sonho, para Sim. poder manter esse sonho da música, né? Eu sou uma pessoa que tem sou uma pessoa muito ansiosa, né? Com um Sim. metabolismo muito acelerado. Então, assim, esse negócio de você não saber quanto que você vai ter no mês seguinte, se você vai ter no mês seguinte e Aham, tal, assim, pra mim sempre foi apavorante, né? sim. Então, assim, A o escolha da concurso, música a estabilidade, dava mais assim, ansiedade ainda, né? é demais. Então, assim, a estabilidade no emprego ajudou bastante pelo menos nessa área, assim, de você ter uma, uma, ali um suporte financeiro que está garantido, que você ser mandado embora, você tem que fazer Para diminuir realmente esse você tem que cometer um processo crime, né? ansiogênico, né? E assim, pelo menos dessa fonte, né? Assim, Uhum. e assim foi. Então, foi desde 2007 que eu já tenho aí, então, quase 20 anos, né, que eu tô Aham. lá. Mas assim, permite ter muitos artistas foram funcionários públicos, né, escritores famosos, né, Sim, assim, foram sim. funcionários públicos, né? Mas eu acho que o funcionário, Bia Couto, nosso, um dos nossos exato. escritores favoritos, né? Até hoje é funcionário público. Pois é, então assim, você vê, ainda mais escritor, né, que para viver da Aham. escrita é mais É difícil mais ainda. difícil ainda. Então assim, foi uma garantia de, bom, eu tenho aquilo ali e posso fazer também as coisas que eu Uhum. realmente gosto, Mas que é no caso da você música. falou uma coisa importante que cabe a gente frisar, você é um sujeito muito ansioso, pelo que você está dizendo. Uhum, E como é que você lida com essa ansiedade, Beto? Você entendeu que você precisava de uma. Quanto mais solidez você tivesse financeira, você
poderia lidar com essa ansiedade de uma forma menos sofrida. Hoje, como é que se lida com a sua ansiedade, Beto? Comecei a fazer terapia. Que maravilha. Eu sempre sofri muito com sintomas, né, da ansiedade, né? Aham. Tive alguns episódios clássicos, né, que é aquele transtorno de pânico que você, no meio da madrugada, acha que vai morrer, sente palpitações, o braço começa a formigar, vamos parar no pronto-socorro, chega lá, faz um monte de exame, não tem nada, né? Sim. Falei, então isso é da cabeça, né? Assim, coisa que você nem imaginava que poderia acontecer. Então, assim, eu sempre tive que lidar muito com os sintomas de ansiedade, né? E então, assim, eu nunca fui de tomar remédio, sabe assim, tomar fármacos de Aham. psiquiatria e tal. Eu nunca tomei Alotropia, você remédio, não. nunca foi um Nunca. usuário. Teve uma vez que eu tomei. Fui no psiquiatra para tomar uns remédios, me passou uns remédios e eu não me adaptei, assim. E foi uma única tentativa, assim, meio frustrada. Não sei se Aham. talvez os remédios não foram os ideais e tal. Mas assim, aí agora tem 6 meses que eu tô fazendo terapia, assim, fazendo essa auditoria interna, né, Que abordagem? na psicanálise. Psicanálise. Então, assim, assim, é uma montanha russa, né, cara? Porque você vai ali. Porque, assim, os sintomas, no fundo, eles são uma energia que você reprimiu, que você recalcou, e que, de alguma forma, ela quer se manifestar e se manifesta por meio dos sintomas. Então, Sim. fazer essa busca por quais são esses nós que você tem, né? Quais as origens disso, assim, ou seja, contar a história da sua vida também, Sim. assim, isso Ouvir um pouco da própria história quando exato, a assim, gente se fala, ouvir, né? né? Exato. Então, assim, tem coisas que eu já falei lá nas sessões que eu nunca falei pra ninguém, assim, pra Aham. ninguém mesmo, assim, zero pra ninguém. Então, sim, tem sido uma jornada muito interessante, assim, às vezes angustiante, né? Porque Sim. quando você mexe naquele que estava já assentado ali no Aham. fundo, às vezes você fica angustiado do que aquilo vai me causar nas coisas que eu tenho agora na minha vida, né? Sim. Assim, mas, assim, é um processo, assim, também de autoconhecimento, de esclarecimento de algumas coisas, de reconhecer algumas coisas que você às vezes não estava querendo reconhecer como legítimas, Sim. dar cidadania para alguns estrangeiros que estão dentro de você, entendeu? Então, assim, é um processo burocrático também, né? É igual para tirar um passaporte, né? E colocar os sentimentos em fila, né? Que muitas vezes eles estão aglomerados, desorganizados Sim, ali dentro, né? é. Mas, Beto, e é interessante que muita gente, inclusive, fala, né? O Beto escreve músicas tão densas, às vezes músicas tão desesperançosas, angustiadas. E aí você vai olhar a vida pessoal do Beto, o Beto tá andando de moto, velocidade, tem uma esposa gata, é uma coisa que você já ouviu algumas vezes, né? Só Como que ninguém conhece o é, que passa por dentro, né, Beto? é a velha história do palhaço, né, cara? Sim, Mas, sim. assim, sempre fui uma pessoa muito pessimista, né? Assim, acho que Aham. isso também é uma coisa que eu tenho tentado, né, abordar, né? Assim, de uma ideia de mundo, assim, meio soturno. Não sei se foi porque eu comecei a ler as coisas também meio pesadas muito jovem, né? Sim, sim. Schopenhauer, Sartre, Camus, existencialismo, blá, blá, Caminho, né? blá. Então, assim, você vai fritando a cabeça do adolescente também, né? Aham. E uma vez que você entra nisso, pra você sair é difícil, né? Quando você abre uma porta, assim, por exemplo, dentro de um conhecimento, assim, que você quer aprofundar e tal. Assim, é Tem na muita coisa de psicologia também. existencialismo nas suas letras, né? Tem. Então, assim, essa postura é uma postura. Mas isso também, essa abordagem, assim, mais melancólica do mundo, né? Aham. Ela também ela tem um motivo, né? Ela tem uma história também, né? Então, assim, Sim. dentro dessa questão de você se abordar, de fazer uma busca interior na terapia, né? Seja qual escola for, acho que todas elas vão ajudar em alguma forma, né? Esse tipo de processo, ele gera pelo menos assim, a pergunta que você se faz, assim, por quê, né? Assim, porque no fundo parece que é só uma escolha.
como você abordar os seus próprios pensamentos. Se você aborda ele de uma forma negativa, se você aborda de uma forma positiva, sabe? A Então, coisa não é assim, tão simples assim, então, existem assim, nuances, né, camadas. assim, mas assim, você pode aprender técnicas, né? Assim, a teoria cognitivo-comportamental pode ensinar técnicas de dessensibilização, de como você tratar quando alguma coisa mais forte Sim, aparecer e tal, que vão te ajudar, né? Assim, então, assim, mas é um processo que você precisa ter paciência, você precisa ter coragem, né? sim. E eu acho que, assim, a visão um pouco mais também artística do mundo, assim, ela é, como essa sensibilidade, ela absorve muito, assim, as coisas, sabe? A pessoa que tem uma propensão mais artística de ver as coisas, ela normalmente ela também absorve de forma mais intensa as coisas. Sem dúvida. E isso acaba tem seu ônus e seu bônus, né? Aham. Você Só que você pode também tem um criar. lado pragmático que você utiliza no seu trabalho, nas Assim, então corridas. assim, eu tenho, na verdade, eu acho que tudo assim, a psicanálise chamaria isso de sublimação, né? Aham. A sua energia que está algumas vezes contida ali, que você teve que, às vezes, alguns desejos que você teve que aplacar, que você teve que enterrar, eles vão procurar alguma forma de se manifestar, eles vão se manifestar na criatividade, na música, Sim. no esporte, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada no esporte, né? Então, eu joguei futebol desde moleque, então assim, até os 15 anos eu joguei campeonato juvenil de futebol, né? Então eu lembro até que o Fernandão, sabe? O Sim, Fernandão, sim. saudoso Da nossa Fernandão, época. eu joguei contra ele no Goiás, lá ele jogava no Goiás, quando na juvenil, né? Que nós somos da mesma idade. Aham. Então assim, eu joguei futebol assim É até, um e assim, sempre esmeraldino de fui, coração, né? é, é. E sempre fui ligado com o esporte, né? Assim, e eu cresci numa família de Sim, esportistas, né? esportistas. No esporte a motor, né? Que a minha família ela é uma família que tem uma tradição. Roberto Boiter, O né? meu tio ele foi campeão brasileiro, campeão latino-americano de motocross, né? Foi ele que trouxe, inclusive, na época, na grande época de ouro aí da moto velocidade. Sim, ele era gerente do autódromo na época, né? Assim, superintendente do autódromo. Inclusive, tá voltando a MotoGP Opa, que pra massa. Goiânia, né? E você vai É, se preparar para isso ou não? não tenho essa. Essa pretensão De não, né? forma alguma tenho capacidade para estar ali, né? Isso aí é Mas foi coisa campeão profissional. algumas vezes, né, Beto? Não, assim, eu participei de corridas de moto, né? Assim, Aham. até recentemente, né? E tive algumas coisas de subir em pódio, de campeonato brasileiro e tal. E sempre fui muito competitivo, né? É engraçado porque a minha filosofia de vida, né? É uma filosofia muito baseada na solidariedade, né? A minha ideia de ideologia, né? De posição política e tal. É muito baseada na cooperação, muito mais do que na competição, né? No individualismo e tal. Mas por Mas o incrível que esporte, pareça, é um parece que esporte. o esporte é o modo de você exercer a competitividade de uma forma Só. mediatizada, né? De uma forma Sim. regrada, né? Menos selvagem, né? Tem regras aceitas, acordos pré-atividade, né? Então, assim, eu acho que tem muito disso do esporte ele ser também uma válvula de você competir de uma forma mais civilizada. Como você mesmo disse, você vem de uma família de esportistas, então essa temática é discutida sempre na sua casa, é sempre comentada, né? Seus irmãos muito competitivos da área Sim, comercial também, né? sim, Então você sublimou a isso. sua competitividade No esporte, no esporte. né? Eu saí assim, porque o ser humano ele tem no fundo ele tem um pouco disso, né? Assim, acho que na própria formação da identidade da pessoa, por mais que a gente forma a nossa identidade muito baseada no outro, né, do que nas pessoas que estão no mundo exterior, mas assim, quando você quando você forma uma identidade de alguma forma você também tem você forma uma relação com o outro. Então você quando você vai perdendo isso, você é, 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 assim, explicando isso, dentro da minha abordagem, assim, por exemplo, do esporte, né? Tem muitas coisas que você cresce e você adquire, assim, que parece que são um pouco arbitrárias. Como que é? Po- é, Por exemplo, você nasce numa família que é de esportistas e, por exemplo, se eu tivesse um pai que tivesse uma paixão por um esporte, ele me coloca desde cedo já para fazer esse Aham, esporte. Então, sim. assim, a vida da criança ela já vai para um rumo, assim, que é como se ela não Como se tivesse meio fosse que um trilho, escolhido né? isso, assim, sabe? Teve até um evento interessante e trágico disso, assim, que foi na moto velocidade mesmo, né? Que é o esporte que eu fazia, né? Que tem
tem uma categoria que é de criança mesmo, assim, que é que a pessoa, os molequinhos estão iniciando para competir, né? A categoria de motinha 125 e tal. E teve uma morte, né, de um menino de 9 anos em Interlagos agora, mês passado ou retrasado. E você fica pensando, né, cara? Eu fico pensando como os pais desse menino, né, assim, porque com certeza foram os pais que colocaram ele para incentivaram. fazer isso. Lógico, Incentivo. depois o menininho começa aí, ele vai achar massa, né? Porque quem não vai achar legal Ainda participar de mais corrida, de recebendo uma... o incentivo dos pais, né? Sim, Querendo é. provar alguma coisa para os pais, Pois é, muitas vezes, exatamente. né? Então, assim, mas aí parece que não foi uma escolha do menino, né? Então, assim, e de repente o menino encontra a morte, assim, no esporte, assim, né? Deve ser uma coisa dura, né? De você Para a família, inclusive, desenvolver. Então, assim, sentir a responsabilidade sobre isso, né? exato. Então, assim, tem coisas que na sua vida elas são quase que como se fossem determinadas de fora, né? Aham, E tem coisas que você tem vocação, né? Que você tem sim. dom que às vezes que é até natural, é genético, é fisiológico, né? Igual um cantor. Normalmente, quando o cantor ele é muito bom, ele já nasce com esse dom, assim. Aham. Na verdade, ele não tem mérito nenhum, se você parar pra pensar, né? Porque ele não fez nada para ele nasceu só. O mérito dele foi ter nascido, né? Eu falo isso tranquilo porque eu sou um péssimo cantor, né? Então, assim, Imagina se fosse bom, né? mas eu não me considero um cantor, assim. Eu sou um compositor, né? Assim, Aham. eu defendo minhas músicas lá de uma forma bem peculiar, mas assim, cantor mesmo, eu sou uma pessoa esforçada para cantar, mas o que eu acho que assim uma das coisas que eu acho que assim que eu tenho algum manejo é em Em compor compor, música, em né? escrever, né, letras e fazer melodias e tal. Aham. Todo o seu Mas conhecimento, a leitura, a filosofia te ajudou nessa sim, questão da composição. A parte mais, digo, técnica, talvez, né? Porque emocionalmente você é um degustador, né? Você degusta suas emoções, entende, tenta, busca compreendê-las assim, com afinco, com profundidade, né? E com um lirismo enorme também. Quem ainda não escutou a Vibes, vale a pena, compensa muito. Porque as letras são muito densas e belas, né? muito obrigado por isso, mas assim, às vezes traz esse ônus também, sabe, assim, eu lembro que no Orkut, eu participava de uma comunidade de futebol lá no Orkut, Aham. e aí tinha sempre futebol goiano, chamava. E aí tinha os debates lá nos fóruns de torcedor do Goiás, do Vila, do Atlético, né? Tinha um cara lá que torcia para outro time. E aí nos debates lá, para me ofender, que ele sabia que eu tinha banda e conhecia a Aham. banda, ele me chamava de Beto Tristeza. Por causa das letras e tal, né? Das músicas. Então assim, mas você vê que existe uma carga, né, pesada, né, assim, e muitas vezes eu pensei assim, cara, será que eu tô levando mais desgraça pro mundo? Eu devia estar levando, era coisa boa, né, assim, de desgraça o mundo já tá cheio, né? Sim. Eu lembro Mas de tem já algumas. tive, eu lembro de já ter Esse estigma, né? assim, e também esse pensamento, assim, de Sim. quando, na hora de começar a fazer um disco novo, falar A assim, cara, vou tentar fazer consciência. um disco mais esperançoso, mais otimista. É a Aurora Prisma, eu acho, né? Que é um disco que eu senti muito otimismo no disco. Uhum, uhum. Que tem comercial de Sim, papelaria. não, mas Qual é comercial esse? de papelaria é o Greve das Navalhas. É um que Greve tem um das sol na Navalhas. Isso capa, que tem assim. o sol. Greve das Navalhas. É. Eu já estava nessa Muito época de querer otimista. fazer coisas mais otimistas. Inclusive, o disco depois, que é o Direito de Senado, né? É o nosso Aham. disco, assim, mais pop e tal, que tem músicas menos, assim, pessimistas, melancólicas e tal, assim. Engraçado, né? Porque quando eu escutava música, eu era adolescente, as bandas que me atraíam eram as bandas que tinham música triste, assim, Sim. músicas Radiohead, né? melancólicas, Que você ouvia que eu bastante. achava bonito, assim, porque eu achava que existia uma beleza naquela coisa, Sigur assim. Rós, que é uma Isso, melancolia que eu chamo de alegria triste. exato. É uma alegria que vem da melancolia, né? De uma certa forma eu sentia, vocês são da psicologia aqui, né, é o conceito do gozo também que tem Aham. para quem é da psicanálise, né, que é aquela coisa assim que traz uma satisfação, mas ao mesmo tempo uma falta, ao mesmo tempo um desprazer, sabe, assim, então assim, esse Dor de experimentar, cotovelo. esse experimento de você, quando eu gosto, eu senti um prazer Na na audição tristeza. de músicas que são. É porque a música normalmente ela é mais melódica, ela é mais Aham. construída com mais elementos, assim, tem mais riqueza instrumental, né? Do que um punk rock, por exemplo, que tem uma energia, tem Sim. uma outra ideia, que é uma coisa também muito legal, mas que traz uma outra. Assim, você está ali posicionado de uma forma diferente na percepção do mundo, entendeu? Aham. Então
Então, assim, eu sempre tive essa atração pelas coisas mais melancólicas. Então, acho que eu acabei Reflexivas, me né? condicionando nesse filtro do mundo, entendeu? Mas em determinado momento você tomou consciência e Sim, decidiu trazer um pouco mais de luminosidade para as exato. músicas, Não né? sei se eu consegui, né? Foi uma luminosidade ainda meio casmurra, né? Mas Meditabunda, né? meditabunda, Taciturno. desse jeito. Mas assim, Beto, e é interessante também que o momento de vida que você estava vivendo, os momentos de vida que você estava vivendo influenciaram também na construção dessas melodias, na construção Sim. dessas letras, né? Normalmente, assim, quando você está numa fase mais difícil da vida, também é aquela coisa dos contrários, né? Da Aham. polaridade. Você tá na arte, normalmente isso vai dar alguma coisa mais interessante. Sim, Quando você tá de boa, relaxandão, sabe, assim, a tendência é você fazer uma arte diferente. sim. Não vou dizer que você também entrar no que é bom e que é ruim já é um julgamento que acho Não, que e não é interessa. complicado também porque existe uma pressão muito grande, assim, do mercado, das pessoas, né? Para Sim, que o artista seja triste, né? Não, poxa, a Amy Winehouse, é, parece é, que ela sentiu uma pressão que ela não podia ficar bem, ela não podia viver momentos de alegria, momentos de paz, justamente porque as melhores letras dela foram compostas em épocas de dor, de sofrimento, de é. tristeza. E, A e- própria e o Adele, ruim é né? que você fica aprisionado nisso, né? É, Porque a música, uma vez que ela é gravada, ela é como se ela fosse eternizada, né? sim. Então, assim, aquilo ali fica colado em você pro resto da vida. Aprisiona sua alma naquele lugar, né? Exato, assim, a música daqui a 100 anos não vai ter ninguém ouvindo, mas vai estar lá no YouTube as músicas da banda, Hum. entendeu? Assim, se algum historiador do rock goiano pegar lá para o que acontecia em Goiás Nessa em época. 2000 e pouco, 2000 ele vai achar essas coisas que estão lá e essas coisas vão perdurar para sempre, né? Então, assim, querendo ou não, você também cria você vai criando mais camadas da sua identidade, né? Sim. E quando E, você olha, por exemplo, quando você ouve os seus discos antigos e percebe a construção, a sua evolução pessoal, né? A sua evolução emocional de lá pra cá, como é que você sente, por exemplo, quando você escuta 23 carnavais, né? Você uhum. estava com 23 anos, hoje está 45. Então, como é que você escuta tudo isso? Você rememora suas lembranças, você relembra os momentos que você passou, e isso te dá também uma perspectiva de escolhas diferentes a partir dessas lembranças e reflexões? Eu tenho muito isso de ligar a música. Acho que é uma coisa também, não é só minha, é uma coisa que todo mundo deve ter, que é ligar a música com momentos da O vida, assim, né? contexto Então, que você está assim, vivendo, né? tem certas músicas que eu ouço que me remetem imediatamente para um momento da minha vida, assim, que parece que você revive aquilo com muita intensidade, assim. Aham. No caso das músicas, eu não ouço essas músicas mais, assim, muito tempo, assim, sabe? Então, assim, porque eu tenho uma Nem dificuldade com. como Eu um tenho uma álbum de dificuldade. fotografia. É, porque eu tenho. Eu não faço esse tipo de revisitação, sabe? Aham. Porque, primeiro, que eu não gosto das músicas, que o jeito que elas foram gravadas no disco, assim, eu não gosto do jeito que foi cantado, entendeu? Assim, eu tenho problemas técnicos, Estéticos. estéticos, com o modo como a música foi registrada, sabe? Então eu não fico ouvindo as músicas da banda, assim, antigas e tal, assim, muitos anos que eu não faço uma Uhum. audição. Normalmente é quando a gente vai fazer algum show e eu tenho que. Vamos tocar uma música que a gente não toca há algum tempo. Aí eu vou ouvir essa música, entendeu? Assim, Para pra fazer lembrar o como show. faz, né? Pra ensaiar, assim, pra Aham. lembrar as letras e tal. Às vezes, várias vezes eu me pego, assim, indo lá no Terra, no portal Terra, e digitando lá várias para lembrar as letras, Beleza. assim. Então eu recorro à internet para lembrar as minhas letras, né? Eu coloco lá Então, no Terra, tem nostalgia todas você as não letras tem. aí. Não, assim, porque como eu quase não ouço, então, assim, eu não tenho muito essa experiência de ficar fazendo esse retorno, assim, Aham. com as músicas da banda, sabe? Mas você tem consciência dos processos de mudança de lá Sim. para cá, né? Não, os discos da banda, eles são também eles são quase como um espelho da minha evolução e da evolução dos meninos também como pessoa, né? Aham. Então,
Se você pegar o primeiro, isso é interessante, isso, né? Se você pegar o primeiro disco, as músicas são grandes, elas têm um monte de partes, são Primeiro complexas, com disco, Wake Up and andamentos Dream, né? O diferentes. disco em É, inglês. esse, o Wake Up and Dream e até o Aurora Prisma também Aurora tem ainda Prisma. um pouco disso ainda. Já tem um pouco de diminuição, algumas músicas pequenininhas, mas assim, ainda tem um pouco disso, assim, que era vem de influência do rock progressivo, né, e tal. Mas assim, aí vai passando os discos, as músicas vão ficando mais simples, mais enxutas, entendeu? O modo de cantar vai ficando menos afetado, sabe? Assim, vai ficando mais sóbrio, entendeu? Assim, é como se você saísse do espalhafatoso da juventude e entrasse mais na serenidade da Da vida mais maturidade, adulta, da né? maturidade, né? Então, assim, é diferente você fazer uma música quando você tem 40 anos e quando você tem 16, 17. Sim. As coisas que você está vivendo, as coisas que você já passou. Porque tudo influencia no modo como você cria, né? Assim, desde uma novela que você viu, desde Uma conversa que uma você teve com algum conversa, um trauma amigo. da infância que você Sim. tem, que às vezes você nem tá ali, que você nem traz ele à consciência, mas ele tá de alguma forma te influenciando. Tem um livro que você leu, tem um jornal nacional que te marcou, entendeu? Uma notícia que te marcou. Então, assim, tudo isso forma. Quando alguém me pergunta assim, quais são as suas influências, assim, a resposta para isso ela não tem como ela ser total, ela é sempre parcial. Sim. Porque você saber quais são as suas influências, isso aí é motivo de muitos e muitos anos de reflexão para saber quais elas são, entendeu? Sim. Porque elas são muitas e elas nem todas são conhecidas pela pessoa que é influenciada. Uhum. Então, assim, existe dentro de você, assim, uma série de quartos escuros que fazem parte do que forma a sua influência. Sim. Para fazer qualquer coisa, assim, não é só da Coisas arte. que não estão no nível É consciente. exato, assim, coisas que você pensamentos ou sentimentos ou afetos cuja experiência às vezes não foi positiva, que você simplesmente recalcou aquilo sem resolver, tudo isso pode se tornar uma influência. Você tem as coisas as pessoas com quais você se relacionou, Sim. uma namorada que você teve, As entendeu? decepções que você teve. Um pé na bunda que você tomou, os seus pais, entendeu? A Sim. relação com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Então, assim, a influência de um artista, ela não se resume, o que que eu Ao que tá, você escutou, minha né? influência é Beatles, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, pode Aham. ser também. Mas isso é só a ponta do iceberg, assim, sabe? O que que você fez dos Beatles é que importa no fim das contas, entendeu? Assim, O e o que significado cada que um você faz dá, dos né? Beatles é uma coisa muito individual, entendeu? Assim, Sim. tô usando os Beatles como uma referência, assim, né? Não Sim, que... sim. Então, assim, qualquer artista que você tenha como uma inspiração, assim, você pode ter, tipo, 5 pessoas, 10 pessoas que têm o mesmo artista como uma inspiração e o que cada uma delas fez com essa Assimila de uma inspiração é forma totalmente diferente, diferente, né? né? Então, O significado que a gente dá para as coisas, né? sim, Então, cada um olha de um ângulo diferente, cada um escuta de uma forma diferente, né? sim. Até a história de cada um é diferente, então o filtro também. Com certeza. Então, é uma influência, assim, que cada parte da sua vida, seja na parte emocional, na parte. O seu próprio corpo, como manifestação, como expressão física no Sim. mundo, tem uma influência no que você faz, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, eu sempre me achei um corpo é, 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 que não é um corpo expressivo demais, um corpo pequeno, um corpo magro. Isso também influencia, entendeu? Do que um cara, por exemplo, Interessante. que seja alto e forte. Uhum. Todas essas coisas elas têm influência na criação de arte, entendeu? E eu também acho que também, não só na criação de arte, como eu disse, assim, na criação do que quer que seja, assim, Sim, na criatividade, como de um modo geral, entendeu? Assim, sim. seja o que for que você use a É tudo criatividade. que está no seu campo, né? Sim, Então, seu campo não é somente um campo musical. não, Seu campo é um campo biopsico, sociocultural. Então, tudo influencia a todo tempo, né? com certeza, com certeza. Muito bom. E assim, Beto, dentro quando você versa muito bem sobre psicologia, sobre filosofia, você é um estudioso, um leitor ávido, né? E hoje, o que que você indicaria de leitura para os nossos ouvintes que possa fazer com que eles conheçam um pouco mais sobre o ser humano, a partir do seu ponto de vista? Pode ser de uma forma bem global mesmo. Não precisa ser necessariamente no campo da filosofia. Um livro,
Não pode fazer várias indicações, né? Engraçado, o Sartre dizia que a melhor forma de se filosofar era na literatura, né? Sim, Então, durante muito tempo da minha vida, assim, um dos livros que mais me marcaram foram livros de literatura, embora tenha sim, muito tempo que eu não leia literatura, engraçado isso também. Mas um livro, assim, que eu acho um monumento da dissecação do ser humano, assim, A Montanha Mágica, né, do Thomas sim, Mann. Thomas Mann. Porque ali tá todo o conflito humano, né, tá ali representado nos personagens, assim, então... no campo da literatura, esse é um livro que me marcou muito, A Montanha Mágica. Mas, assim, no campo da filosofia, cara, aí, assim, eu fui muito marcado por um livro que inclusive foi o livro que me retirou da filosofia, que chama Vida Comum e Ceticismo, né? Porque quando eu estava na filosofia, assim, a gente tem muitas visões de mundo, muitas teorias filosóficas sobre o mundo, e assim como tem teorias psicológicas sobre o Sim. mundo, da psicologia, teorias que muitas vezes estão ali numa situação de rivalizar uma com a outra. Uhum. E o modo como a gente decide esse debate, ele é sempre um pouco arbitrário. Ele é sempre um salto de fé, sabe, assim, dentro do campo da filosofia e das ciências humanas. Porque a gente tem sempre essa coisa de, dentro das ciências naturais ou dentro das ciências formais, de que assim, você prova alguma coisa empiricamente, então isso dá uma chancela de De verdade a alguma coisa. verdade. Mas quando você parte para um campo como o da filosofia, é, campos que são assim mais abstratos, Sim. como que você resolve uma querela filosófica, né? Assim, então esse livro ele é assim, ele é tipo assim, não tem como resolver, então, assim, é mergulhar o homem na vida comum. Ah, E é como se fosse um adeus ao pensamento filosófico. O ceticismo é isso, né? O ceticismo, você tem, assim, duas posições de mundo que estão ali em polos diferentes. E se você pensar hoje o mundo, ele agora está todo polarizado, né? Essa tendência a cada vez mais as pessoas saírem um pouco do centro e irem para as extremidades, né? e- E se você pensa como decidir essa situação, né? O cético ele tinha essa questão muito com a ética, com o conceito de bem, né? sim. Como é que você define o que é o bem, né? O que é o bem, o bom e o que é o mal? Então o cético ele dizia, olha, tem esses argumentos aqui que são muito fortes por esse lado, tem esses argumentos aqui que são muito fortes pelo outro, e eu simplesmente não tenho como resolver entre esses dois argumentos, porque os É dois, se você sai dos dois e observa por fora, os dois são razoáveis. é interessante, Beto. E assim, eu já quero fazer até uma indicação para os nossos ouvintes. Tem um livro muito interessante que fala exatamente sobre isso, que é Imagens do Bem e do Mal, do Martin Buber, Uhum. né? Excelente, que vai falar justamente sobre isso. A gente acaba criando times e a gente não vê a nuance que existe entre um e o outro, né? Uhum. Existe toda uma gradação. E quando você vai dialogar, ou quando você vai entrar em contato com esse pensamento diferente, você já vai armado para não aceitar qualquer fustigação no seu patrimônio de Sim, crenças. Então, sim. assim, você vai para aquilo ali já fechado para qualquer coisa que você vai ouvir. Hoje no debate político, isso hoje é muito claro, né? Assim, ninguém chega a ser ingênuo você entrar num debate político e achar que você vai convencer alguém de alguma Não, coisa. absolutamente. Ninguém está ali para ser convencido, né? Isso é interessante porque as pessoas continuam agindo como se isso pudesse acontecer, né? Eu me desgastei muito, né, assim, com discussão política, né, Sim. assim, então, assim, até o começo, até uns 2, 3 anos atrás, eu estava muito nessa, assim, me desgastou muito, assim, de eu ter muitos também, aumentou muito a minha questão da Da ansiedade e de ansiedade. sintomas que ficaram piores, né? Então, eu meio que me abandonei essa questão de falar sobre política e tal. Mas eu acho que também um pouco antes disso, já começou a tomar um pouco mais de consciência política, né, Beto? Se foi. Essa consciência política, ela também foi gradativa, né? Sim, porque quando eu estudava filosofia na adolescência, começo da vida adulta, assim, eu estudava uma parte da filosofia que não tinha relação com a política. Aham. Eu nunca fui um estudioso de filosofia política. Depois, mais pra frente, que eu fui me tornar. Mas mudou bastante a sua concepção política com o Sim, tempo. eu era, quando adolescente, né, uma pessoa que poderia se encaixar como um conservador. Aham. Então, assim, isso é bom também, porque eu conheço os dois lados. Sim. Então, eu estudei tudo desse lado e depois
eu fui passando por uma transformação que é aquela transformação que eu falei do individualismo para uma ideia mais. Coletividade. É meio que acreditar que. É uma coisa muito básica, assim, é acreditar que na vida o individualismo e a competição e o conflito, que é o que é o que define o liberalismo, né, o capitalismo liberal, e passando por uma visão um pouco mais de cooperação, de solidariedade. Como assim? Acreditar que a solidariedade e a cooperação vai gerar para o ser humano uma coisa melhor. Sim. Basicamente, é daí que surge uma mudança de pensamento. Assim. O resto só acompanha essa Aham. ideia Essa é a fundamental. base. Você não acredita que o indivíduo deve ser a referência de tudo, entendeu? Aham. Nós vivemos em comunidade, a comunidade tem que ser pensada de forma cooperativa e solidária, coletivamente. Então eu passei, assim, isso também foi muito bom, porque quando foi para a Assembleia Legislativa, eu comecei a entrar em contato com movimentos sociais, com ver como é que as coisas funcionam de fato, entendeu? E aí eu fui meio que modificando a minha visão de mundo, né? Fui modificando um pouco a forma como eu vejo as coisas e isso foi também importante. Foi importante porque foi uma mudança até certo ponto radical do que eu era e E do que eu me passou a tornei. ser. Né? Esse também você acha que foi um dos pontos de virada aí da sua vida? Acredito que sim, foi um dos momentos marcantes, assim, Porque, assim, muda um pouco o viés que você enxerga o mundo, né? Então, Aham. embora hoje em dia, embora continue com essas crenças, assim, eu tenho menos disposição para lutar por elas, entendeu? Assim, porque eu E cheguei ter à conclusão coragem. que aí tudo bem, pode ser até um pouco pessimista isso, assim, de que, na verdade, não tem como, existe sempre metade das pessoas que vão estar no outro lado e esse debate ele só gera Desgaste, desgaste, inimizades. corrompe sua saúde, Sim. sua mente, sua saúde mental, entendeu? Assim, você fica preso naquilo e você fica meio cego, sabe, para outras coisas da vida, assim, e você começa e daí que eu acho que é o mais perigoso, a atribuir a outras pessoas que pensam diferente de você a maldade, né? Assim, Aham. E é muito interessante que, assim, quem atende em consultório sabe o quanto a saúde mental das pessoas ficou prejudicada nesse período dessa polarização. polarização. Ainda veio a pandemia no meio, né? O Assim, outro é sempre ruim, o é, outro é sempre mal, o outro sempre quer desestabilizar a sociedade, o meu jeito de olhar para o mundo que é o certo. E acaba que o- os transtornos emocionais gerados nesse período estão repercutindo até agora. Tem gente que ainda não saiu desse movimento. sim. Isso causa um transtorno. Eu acho que os psicólogos nunca tiveram tantos clientes, né, pacientes, Sim, do que. Porque teve também a questão da pandemia, que ela é sim, ansiogênica muito forte, né? completamente. E para quem já vinha de um desgaste, você entra naquela situação de pandemia, né? Realmente muda um pouco o patamar de como você percebe a vida, de como você Percebe o outro, né? percebe o outro. Então, assim, mas ao mesmo tempo é engraçado, né? Na pandemia a gente achava, nossa, depois que a pandemia acabar, nossa visão de mundo vai ser totalmente Vai criar diferente. um novo iluminismo, Vamos estar né? todo mundo de branco correndo pelos gramados verdes, Não abraçando, dá. galera, vamos ver o que interessa, vamos, né, preocupar, vou mais em shows, vou mais em peças de teatro. Nunca fui porra nenhuma, tô aqui do mesmo jeito que eu era É, antes, né? É engraçado isso também, como a gente tem a visão deturpada quando a gente está no meio de uma crise, né? Assim, do como será o pós-crise. E, mas enfim, mas você acha que a poesia, essa visão artística, essa visão mais lírica, ela auxilia nesse processo de consciência do outro, da consciência das emoções, de uma maneira mais a valorizar a subjetividade, a valorizar também o outro, eu acho que sim, por isso que eu estava falando antes a daquele ética da livro estética, né? da vida comum e ceticismo, do ceticismo, Sim, quando você tem, por exemplo, então você tem duas, porque assim, o que é mais nocivo nessa posição de mundo que as pessoas tomam às vezes de forma meio radical e muito apaixonada, é a ideia ou a ilusão de superioridade moral. sim. Porque, no fundo, esse debate é um debate puramente moral, né? É quem que é o detentor do bem e quem que é o detentor Do do mal. mal.
né? Então você entra aí, junta a religião no meio, né? Que aí as coisas complicam mais ainda, né? Então você junta religião e com política, sabe? Então, o determinado político, ele é o escolhido de Deus, Sim. entendeu? Assim, então ele representa o bem, quem não tá com ele representa o mal, entendeu? Assim, quando você parte para essa questão de diferenciação moral nesses termos, entendeu? A possibilidade de ir dar merda é muito grande. Sem Então, dúvida. assim, a principal posição assim que eu tenho tomado ultimamente é meio que a posição do cético de olhar para as duas coisas Se e falar afastar, assim, né? me afastar, meio que suspender o juízo, Uma sabe? meta-análise. Mais ou menos assim, não quer dizer assim que é o isentão, ou em cima do muro, não, eu Aham. tenho as minhas crenças, assim, mas assim, é mais assim, o cuidado de que aquilo ali não é uma certeza que Não é uma você, sabe? Assim, verdade suprema, aquilo né? ali é uma posição que eu tomei, ela pode mudar como já mudou na minha vida, Sim, entendeu? Então, assim, não vale a pena você morrer por aquilo, sim. entendeu? Assim, porque você morrer por uma ideia, você pode morrer por uma ideia que daqui a Que é 2 semanas equivocado, né? você acharia que, pô, aquela que eu tava pensando ali não é bem assim, não, entendeu? Assim, Aham. e você morreu por aquilo, você não tem como voltar, Sem dúvida. em tese, né? E é interessante o quanto a arte tem um papel transformador, né? Na, na forma das pessoas viverem. Porque toda experiência de totalitarismo decidiu acabar com a arte de muitas formas, né? Sim. Em todo totalitarismo, a arte foi execrada. Livros queimados, estátuas destruídas. Para você, Beto, qual que é o papel da arte na consciência humana? Eu acho assim que a arte ela tem uma, um aspecto que é talvez o principal no que diz respeito à criação artística, que você oferecer às pessoas uma interpretação do mundo. Particular. E quando você oferece às pessoas uma interpretação do mundo, um modo de ver o mundo, o que acontece na arte de uma forma muito interessante é que aquilo se multiplica. Sim. Porque, como eu disse, às vezes você tem uma influência, mas o que você faz dessa influência? Da mesma forma, quando você cria, como criador de arte, quando você joga uma arte no mundo, uma música, o modo como as pessoas vão ouvir aquela música e interpretar aquela letra é muito particular. Isso eu vejo direto, isso quando as pessoas me mandam um direct, assim, Uhum. o que você quis dizer com aquela parte da música? É isso aqui? Blá, 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 blá. A arte Não foi o que eu oferece. pensei, entendeu? Mas eu não gosto de falar o que eu pensei. Sim, Porque, assim, eu costumo falar para pessoa assim, a música, depois que ela tá feita, ela não é mais minha, entendeu? sim. Ela é de quem ouve, entendeu? Então, assim, o que a pessoa faz da música, uma vez ela já está feita, não está no meu controle mais, entendeu? Assim, a minha parte foi fazer a música. A partir dali, é como você ter um filho, entendeu? Sim. Assim, você não tem como garantir que seu filho vai estar debaixo da sua asa sempre. Às vezes ele vai para um outro canto do mundo, você nunca mais vai ver seu filho, entendeu? Então, assim, Gibran Khalil, né? é, Seus filhos é, não são vossos filhos. exato, não é uma São propriedade os sua. filhos e as filhas da ânsia de viver por si mesmo. Exatamente, exatamente. E na arte também, assim, a música, a partir do momento que ela tenha. Ela tanto não é minha propriedade que ela vai continuar existindo depois de mim, e inclusive depois de 80 Uhum. anos, nem direito autoral eu terei mais. O que eu escrevi. Nesse sentido, a arte ela leva as pessoas a poderem ter suas impressões particulares, né? Eu acho que isso que é o grande inimigo do totalitarismo, né? Porque Exato. cada um vai poder interpretar do seu jeito, pensar do seu jeito, sentir do seu jeito. E ela pode ser provocadora, né? Assim, então, Sim, eu acho e talvez a arte mais é, é, que seja mais assim iconoclasta, que cause mais temor em quem quer que as coisas permaneçam como estão, é a arte contestadora, né? Então, assim, é óbvio que vai ter gente que vai dizer que a única arte é essa arte que contesta, né? Assim, se você for para teóricos da indústria cultural, né? Se você for pegar essas músicas, assim, que são músicas que entretêm, né? Que aham. causam entretenimento, que liga as pessoas também de certa forma, mas que são músicas assim, que você for pegar as letras, é a coisa mais pueril, é a coisa mais do Raso, né? cotidiano, raso, assim, às vezes Um relato. existe essa música, ela tem sua utilidade, ela tem seu lugar no mundo, ela tem seu valor, mas aquela arte que a pessoa ouve e que muda a vida da pessoa, entendeu? Assim, é um outro nível de criação artística, entendeu? Assim, daquilo que você ouve
a pessoa ouve aquilo e fala, cara, isso aqui mudou minha vida. Aham. Inclusive, Tiveram alguns artistas desses na sua vida, algumas obras dessas na sua vida, além da Campanha Mágica, sim. Thomas Mann? Sim, vários, muitos artistas que me causaram modificações, assim, importantes. Então, assim, desde músicas que eu ouvia quando eu era criança em casa, né? Balão Beatles, Mágico. Clube da Esquina, também, as músicas infantis, né? Trem da Alegria, Balão Aham. Mágico. E New Kids on the Block. New Kids on the Block. Teve um show do Menudos aqui em Goiânia. Né? Você foi no show do Não, Menudos? não Cara? cheguei aí que eu era criança também, Eu né? era criança, mas fui no show Você do foi? Menudos. Fui. Poxa. Me levaram no show do Menudos. E dançava New Kids on the Block também, que essa eu sei. Sim, grande dançarino lá em Britânia, Goiás. Maravilha. No grande varandão. Dançava eu e meu primo de forma muito sincronizada. Peculiarmente sincronizada. Isso aí é palhaçada, né? Mas, Maravilhoso. Assim, mas é aquilo. Eu acho assim, a arte ela tem esse papel de a pessoa ouvir e transformar. E aquilo pode levar a pessoa a alguma ação, entendeu? Assim, a alguma atividade. Então, esse é o papel, acho que mais nobre da arte, que é você oferecer alguma coisa, uma visão de mundo para a pessoa, mas essa visão de mundo, ela, na verdade, para essa outra pessoa, ela vai funcionar como se fosse uma escada. Sim. Que ela vai subir, depois que ela subiu, ela joga a escada fora, entendeu? Essa metáfora da escada de Wittgenstein, né? De você utilizar a escada, depois jogá-la fora, você como se usar como um instrumento para você passar para um outro patamar, mas aquilo já não tem mais sentido para você, e você continua a sua vida a partir dali. Então, ele serviu para te impulsionar, mas não precisa necessariamente aquilo continua fazendo sentido depois. Entendeu? É a mesma coisa de usar uma roupa que você gostava muito na infância hoje, né? Sim. Então, não cabe mais, né? A gente precisa apertar a teclinha F5 da vida, dar um refresh e entender quem que a gente é hoje, né? Exato. A partir... nossas referências nos ajudaram a chegar até aqui, mas hoje nós somos diferentes, inclusive das nossas referências, né, Beto? Exato. E para finalizar nosso papo aqui maravilhoso, Beto, como sempre, muito inteligente e reflexivo, nos faz refletir também. Eu queria que você, Beto, falasse para os nossos ouvintes, né, assistentes também, que mensagem você passa para eles em relação à saúde mental? Você citou aqui que você já tinha passou por crise de ansiedade, já foi um jovem muito melancólico, um jovem tímido, um jovem encabrunhado, ensimesmado, sorumbático. Que mensagem você passa para quem está nos ouvindo agora e está vivendo num momento de melancolia, ansiedade, tristeza? O que você pode dizer para essas pessoas? Que é um estado que você pode melhorar, que você tem condições de melhorar se você se colocar nessa posição de que quer melhorar essa situação. Você tem meios para fazer isso, né? Você tem, por exemplo, a terapia que você pode procurar, você tem... E eu acho assim, que você olhar para si mesmo, assim, de uma forma crítica e corajosa, entendeu? Assim, isso eu tenho... você, quando vai ficando mais velho, você vai fazendo isso mais naturalmente, eu acho, né? Assim, embora tem gente que... Né, os canalhas também envelhecem, né? Mas, assim, você passar a ter sobre si mesmo uma visão como se você saísse de si e olhasse como... Aquela metáfora que acho que o Nietzsche usa, né? De você ir para olhar os prédios e olhar o tamanho da cidade, olhar a altura das coisas, você se afastar da cidade e olhar ela de longe, né? Sim. Então, como se você fosse essa cidade, você se afastasse de si e se olhasse, se percebesse, se as coisas que você não gosta em você... por que elas são assim, né? Por que esses conflitos existem, né? Você ter a coragem de fazer essas perguntas e não ter medo de aceitar as respostas, porque às vezes a resposta pode não ser uma resposta suave, uma resposta que vai te causar um bem-estar imediato, mas lidar com isso e trazer isso à tona, muitas vezes te ajuda no processo é como se fala, você não vai, às vezes, desfazer um nó, mas você consegue afrouxar ele um pouco, entendeu? Você consegue conviver melhor. Ou fazer como o nó de Gordio, né?
Também, Pegar uma espada e corta. também, exato. Dependendo, né, da situação, a pessoa pode fazer isso para causar uma revolução interna, né? Sim. Mas assim, normalmente os estados mentais em que você às vezes se vê, eles podem ser de outra forma, eles não são necessários, entendeu? Eles são tudo aquilo que você pensa, que você tem como opinião de mundo, como visão de mundo, pode ser diferente. Assim, isso não é como uma equação matemática, uma demonstração matemática em que as premissas levam necessariamente uma conclusão, entendeu? Então, assim, tudo que está no mundo, e no mundo das coisas, e no mundo empírico, elas podem ser de uma outra forma. Então, assim, se você tem um pensamento negativo sobre alguma coisa, como já aconteceu isso muitas vezes comigo, assim, eu acordar no meio da madrugada, assim, e ter alguma angústia, e às vezes eu penso, mas por que você está pensando negativamente sobre isso? Vamos começar a pensar positivamente sobre isso agora. Começar a pensar positivamente sobre isso agora. E é impressionante esse simples exercício, a força que ele tem somática, assim, de seu corpo imediatamente Sim, entender isso, sim. entendeu? Então, assim, eu passei a É entender... interessante, Beto, que, só desculpa te Nada, interromper, imagina. é que alguns pesquisadores muito interessantes que falam sobre felicidade humana, né? Que às vezes quando a gente muda só a postura do corpo, você já muda a postura emocional. Eu acho que a Sônia Libominski, ela fala sobre isso. Então, assim, às vezes você está ali naquele pensamento negativo, às vezes você só muda a postura do seu corpo, porque está tudo interligado, essa ideia de Uhum. que corpo é um departamento, o cérebro é outro departamento, as emoções estão setorizadas, é tudo junto. Então, às vezes, todas essas redes sinápticas, elas estão tão interligadas que uma mudança no todo afeta o todo, né? Com certeza. E eu aprendi muito sobre isso nos últimos tempos. Como o modo como você se posiciona diante de si mesmo Aham. tem influência no modo como o seu corpo funciona, entendeu? Assim, tem uma influência no modo como, no fim das contas, você vê o mundo. Eu estava até falando como o meu corpo, como ele tem influência na como eu crio, entendeu? Assim, Sim, então, o pensamento positivo que você... Não é uma coisa assim também muito... aquela coisa meio é, hippie, não, entendeu? Assim, sim, eu falo o seguinte, quando você se vê diante de uma situação difícil, você entender que ela não é necessária. Você tem abordagens diferentes que você sim. pode fazer sobre a mesma situação Fazer experimentos e que diferentes são, e sobre que a são mesma igualmente coisa, né? legítimos, que são Sim. igualmente legítimos. E às vezes você se fecha a isso, assim. Você acha que as coisas são daquele jeito e pronto, e Sim. você não tem outro modo de ver as coisas senão daquele jeito. Na psicologia organizacional, eles usam uma técnica que é a técnica dos chapéus, que é muito interessante, que a gente pode usar, inclusive, na clínica também, né? Então, você vai mudando os chapéus. Se eu fosse o Beto, como eu veria essa situação? Uhum. Se eu fosse o Rogério, como eu veria essa situação? Se eu fosse feliz, como eu veria essa situação? Então, você vai criando ângulos diferentes sobre a mesma coisa, e no final desse processo, já deu um significado completamente novo, até mesmo de todos esses que você tentou olhar para a Uhum. situação. Sim. Isso é real. Isso assim, eu também tenho essa ideia de que você pode. É claro que isso também não é uma coisa que é assim, automática, Frequente, mas você, automáticas. você pode fazer pelo menos esse exercício e ver o Sim, que resulta dele. sim, Que é as coisas que você pensa, as opiniões que você tem. E quando você pode olhar para elas de uma forma diferente. E quando você passa a ter esse tipo de posição no mundo, de abordagem no mundo, o próprio modo de tratar a pessoa diferente de você muda. Assim, sim, porque você também compreende que ela está daquele jeito, pensando diferente de você, mas tanto você quanto ela, amanhã podem ser outra pessoa, sim. entendeu? E nada impede que isso aconteça, entendeu? Assim, todo mundo exterior, ele é contingente, ele pode ser de uma outra forma. Só o que não pode ser de outra forma é uma demonstração matemática. 2 mais 2 é igual a 4 sempre. Mas o resto, Mas um mais um nem sempre é igual a dois. Uma gota mais uma gota não vão ser duas gotas. Então, então nem isso, tá vendo? Assim, mais uma, mais um argumento para como as coisas podem ser diferentes. Porque quando você está sim, enfiado numa situação ruim, quando você tende a ser a tendência de autocomiseração, a tendência de, porque isso acontece comigo, que é aquele masoquismo moral, né? sim, De que você é sempre objeto de uma injustiça, que você... quando você
E quando você está nessa situação, normalmente você pensa que não tem outra saída. Você tá ali, aquilo ali só é daquele jeito e não tem uma outra forma de se abordar Sim. isso. E isso é um auto-engano, né? Você tem sempre uma forma, pelo menos uma forma diferente de ver todas as coisas. Beto, foi maravilhoso te receber aqui, sempre muito lúcido nas suas ponderações. Obrigado. E eu tenho certeza que todo mundo que nos ouviu até agora, que nos acompanhou até o fim desse podcast, também gostou bastante do que você disse e vai tirar muito proveito. Eu acho que até mesmo os acadêmicos, estudantes de psicologia, esse podcast não é feito somente para os psicólogos ou estudantes de psicologia, é um programa feito para quem gosta da temática de relacionamentos humanos, de emoções humanas. Então, todo mundo tenho certeza que tirou um bom proveito desse nosso diálogo. Bom, E agradeço muito de coração. O Beto é meu amigo particular, amo o Beto e eu é tenho certeza. recíproco. Obrigado, Beto. E para você que ficou até o fim, mais uma vez eu quero agradecer a audiência e agradecer ao Instituto Suassuna, que nos proporcionou essa oportunidade de falarmos aqui sobre psicologia, sobre emoções humanas. E eu peço para que você que gostou, dê um like, comece a seguir nosso canal e divulgue também para as pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que elas também se tornarão melhores após as reflexões levantadas nesse programa. Muito obrigado, eu sou Rogério Gonçalves e espero você no próximo programa.